Você já ouviu aquela frase que o que é seu virá? Tem gente que fala isso, né? Não, que aquilo que é seu vai vir e o que não é seu não vai vir. Se não veio é porque não era para ser, e se veio é porque era para ser seu. Se é seu, vai vir até você. Tem gente que pensa, irmãos, exatamente dessa maneira. Tem gente que acha que aquilo que é seu vai vir até você, e tem gente que acha que aquilo que não é seu, se não veio, é porque não é para mim. E a coisa não é bem assim. A gente vai aprender hoje que por meio da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, a gente vai ver que tem pessoas mantendo a sua vida bloqueada. Bloqueada por quê? Por conta de comportamento. Tem coisas que era para ser seu e não vai chegar até você. Tem coisas que era para ser meu e não vai chegar até a mim. Quando, pastor? Quando eu não faço o que tem que ser feito. Escuta isso. Eu tenho certeza que a meditação de hoje é algo que vai mudar muito a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar a vida, e o seu alcance também vai mudar. Tem pessoas, irmãos, que estão com a vida travada, bloqueada, limitada por conta de suas ações. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. E eu tenho certeza que será um tempo de muito crescimento espiritual e de conhecimento para aprender a destravar algumas coisas em nossas vidas. Aprenda com aquilo que Deus fala em sua palavra. Os textos que nós vamos ler é um texto que você e eu possivelmente conhecemos bem, eu conheço muito bem, e muita gente também conhece. Eu tenho certeza que talvez da maneira que nós iremos destravar ele, né? Da maneira que a gente vai talvez destravar, não é a palavra correta, mas da maneira com que a gente vai olhar ele, né? Pelo ângulo que nós vamos olhar, talvez você fale assim: eu nunca tinha olhado por esse lado. Escuta, a gente vai aprender muito aqui hoje. Eu quero dizer graça e paz para você que está aqui. Muito obrigado para você que está aqui pela primeira vez. Muito obrigado para você que está aqui como recorrente aqui nesse canal. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e teremos um tempo de muita qualidade. Amém? Eu quero ler com vocês, irmãos, alguns textos, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar altos níveis aqui por conta do conhecimento a qual nós iremos atingir. No segundo livro dos Reis, segundo Reis, por que segundo, pastor, e não segunda? Né? A gente fala que é segunda Reis, não é segunda Reis porque é livro. Então a gente chama de segundo Reis porque é livro. Se fosse as cartas de Paulo, seria segunda Coríntios, né? Segunda Timóteo, porque é segunda carta, segunda epístola. Aqui é livro, a gente chama de segundo. Pastor, e quem fala diferente disso? Não tem problema nenhum, não gasta tempo contigo tentando corrigir coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. É só a título de conhecimento que a gente faz esses comentários aqui. Olha só, no capítulo 5, irmãos, vai contar a história de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o general do exército da Síria. E a Bíblia vai deixar claro, já nos primeiros versículos, que Naamã era um homem muito respeitado pelo seu senhor, pelo rei da Síria, porque entendia que através de Naamã, escuta isso, irmãos, de Naamã, a Síria tinha vitória nas suas conquistas, porque Naamã era alguém que cria no Deus de Israel. Escuta isso, como a sua vida e a minha vida muda quando a gente começa a olhar para um texto que muita gente conhece, só que a gente vai olhar por uma outra perspectiva. Escuta só e o que a gente vai aprender aqui. E esse texto eu vou resumir para você o capítulo 5, para você poder entender. A Bíblia vai dizer que Naamã é um homem muito respeitado pelo seu senhor. Em algumas traduções vai dizer assim: mas porém ele era leproso, ele tinha uma doença de pele. Escuta, irmãos, o porém é aquilo que limita a gente de alguma coisa. Às vezes alguém é muito honrado em alguma coisa, porém ele não consegue ter um casamento abençoado, porém ele não prospera, porém ele não recebe cura, porém alguém tem um porém, e às vezes o porém é algo que limita, irmãos. A gente não consegue limitar o poder de Deus. Deus quer abençoar a vida, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer transformar a nossa história. E por que não acontece? Às vezes o erro está em nós. Escuta o que a gente vai ler aqui, preste bem atenção. Aí essa história, esse capítulo 5 vai se desenrolar na questão de Naamã, quando Naamã, ele percebe, escuta isso, Naamã percebe que dentro da casa dele tinha uma menina, irmãos, que possivelmente, quando ele estava ali tirando a sua farda, né, toda cheia de divisas aqui, o homem todo condecorado, imagina, irmãos, aquele homem ali, né, ganhando várias guerras, várias batalhas, imagina como que aquele homem era respeitado. Mas quando ele estava em casa, que ele tirava a roupa, irmãos, ele era alguém que tinha uma doença incurável, que fazia o quê? Mantinha ele longe da sociedade, porque enquanto ele estava com a farda, irmãos, todo mundo achava que Naamã era um homem normal, porém, dentro de casa, porém, no ambiente onde ele morava, as pessoas sabiam que ele tinha uma lepra. Essa lepra mantinha ele distante de outras pessoas, talvez até do convívio familiar com a própria esposa, talvez tinha que manter uma distância de roupa, né, por conta daquela doença que era incurável, era e é até hoje contagiosa, né,
Hoje é conhecido como hanseníase. E esse homem, irmãos, ele fica sabendo, tinha uma menina na casa dele que a Bíblia não fala o nome dela, mas falou, olha, se o profeta soubesse quem é o profeta que está em Samaria. E quando ele fala isso, cria uma expectativa, ele vai para lá. Eu quero que você se atenha a isso, irmãos. Quando Naamã ele vai para lá, ele pega a carta do rei, ele pega uma autorização do rei, uma autorização, uma carta de diplomata, onde ele vai sair de um país para o outro e ele vai ter acesso livre, ele tem uma comitiva acompanhando ele. Imagina a honraria, aquele homem general do exército, com a carta do rei, ele vai acessar a terra de Israel. Quando chega lá, que ele mostra a carta para o rei de Israel, ele rasga as suas vestes, começa, fala, olha, você só pode estar procurando uma ocasião contra mim, você só pode querer arrumar uma confusão comigo. E possivelmente essa menina, irmãos, em algumas dessas incursões militares que a Síria fez contra Israel, ele levou essa menina cativa, como escrava. Ela não foi porque ela quis, ela foi arrancada, retirada do seu povo, do seu ambiente familiar e foi levada à força para aquele ambiente. Escuta, eu queria me alongar aqui, mas eu quero só me ater a 2 pontos principais que vai desbloquear minha vida e a sua através do conhecimento bíblico. Olha só. Quando ele chega lá, irmãos, com ouro, com prata e tecidos caros. Quando ele chega lá, ele já cria um plano que como o profeta iria receber ele. Quando ele chega na casa do homem chamado Eliseu. Guarda esse nome. Quando a gente fala em Eliseu, escuta só, quando a gente fala em Eliseu, irmãos, Eliseu foi alguém que recebeu porção dobrada da vida de Elias. Eliseu foi alguém que recebeu uma porção dobrada do que Deus tinha feito na vida de Elias. Quem era Eliseu, pastor? Eliseu era o moço do profeta. Elias, ele tinha uma escola de profeta, e essa escola de profeta tinha 24 mil alunos, e ela tinha alguns pontos, e ele tinha feito 7 milagres. Eliseu, ele vem como sucessor, e ele faz, irmãos, exatamente 14 milagres, e ele dobra, ele multiplica o número de alunos daquela escola de profetas. E ele, irmãos, todo bom líder, aprende uma coisa, todo bom líder, ele vai criar um ambiente, irmãos, onde ele vai gerar sucessores. Quando o líder ele é bom, ele gera sucessores. Quando o líder ele é ruim, ele é fraco, às vezes ele não tem o potencial para poder exercer suas funções, o que acontece? Ele fica com medo de passar as suas informações, de ensinar. E naquela época, irmão, o ensino era isso, a pessoa andava com o sábio e ele ia observando o que o sábio fazia e com isso ele ia adquirindo conhecimento. E quem estava na bola da vez para poder assumir, irmãos, olha só, se o que Eliseu assumiu de Elias já foi bom, imagina o que o moço de Eliseu iria receber dele. Preste atenção nisso. Quem era, pastor, o moço de Eliseu? O moço de Eliseu, irmãos, era um homem chamado Geazi. E isso está tudo no capítulo 5 do 2º livro dos Reis. Olha só, Geazi, irmãos, foi alguém que, quando o profeta recebe Naamã, ele nem sai de casa, ele manda o moço ir lá e fala assim, avisa ao Naamã que é só para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ele fala, mas não tem outros rios melhores do que esse? Ele começa, irmãos, como ele estava, irmãos, com pompa, porque ele tinha uma carta diplomática, ele tinha ouro, ele tinha prata, irmãos, ele estava acostumado a dar ordem. E quando ele chega diante do profeta, o profeta nem sequer sai para atender ele. Quem era o pastor Eliseu? Era alguém, irmãos, que tinha uma conexão direta com o pai. Quando ele não sai de casa para receber o profeta Eliseu, quando o profeta Eliseu não sai de casa para receber Naamã, na verdade, ele já estava, irmão, sinalizando algo para quem, pastor? Ele estava sinalizando algo para o seu moço. Quem era o seu moço? Geazi. E quando ele fala para Geazi, fala assim, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele ia embora, indignado, aborrecido, só que ele escuta quem estava com ele. Alguém disse, meu pai, se ele te pedisse coisa difícil, você não faria? Quanto mais mergulhar no Jordão. Ele pensou, falou, meu Deus, realmente, irmão, só para você ter noção, eu quero que você entenda isso, hoje você pode dar um Google, isso facilita muito a sua vida. O valor em ouro e prata, sem ter base nas vestes, nos tecidos caros que ele tinha, o valor em ouro e prata, irmãos, como é ciclo, ele fala de peso de prata e peso do ouro, e a quantidade de grama que tinha, ele tinha elevado, irmãos, cerca de 66 milhões, na verdade mais de 66 milhões de reais. Mudaria alguma coisa para você? Faria alguma diferença na tua vida? Imagina na vida de Eliseu. Eliseu, irmãos, tinha uma escola de profetas. Pensa em um ambiente onde ele poderia crescer, aumentar muito a escola de profetas. Ele poderia pegar esse valor e ele poderia multiplicar a sua atividade profissional,
que era treinar profetas na cidade onde ele vivia. Então, irmãos, quando ele chega ali com 66 milhões de reais em ouro, prata e tecidos, aqui não estou contabilizando os tecidos que ele tinha levado, imagina só, quando ele chega lá, o profeta não atende ele. E quando ele vai no Jordão, ele mergulha lá, e ele mergulha a primeira vez, nada acontece. Mergulha a segunda vez, estou falando de desbloqueio, tá, irmãos? Para desbloquear a coisa na minha vida e na sua. O que falta, talvez, para mim e você, não é, irmãos, a informação, é a aplicação. Ele mandou mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Imagina, mergulhou a primeira, nada. Mergulhou a segunda, pele da mesma coisa. A terceira, a sexta vez e nada tinha mudado. Eu não sei se você para pensar nisso, irmãos, que às vezes Deus fala assim, eu vou fazer algo na tua vida. E ele não diz quando, ele só fala, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quando ele fala isso, irmãos, ele não fala há quanto tempo. Então muita gente começou a sair de Jerusalém, porque não sabia quando isso iria acontecer. Mas a obediência na espera, irmãos, é algo muito importante. Geazi, irmãos, na verdade, Naamã, quando ele, irmãos, ele recebe essa ordem, ele só vai receber a cura no 7º mergulho. Ele não recebe no 5º, no 6º, ele recebe só no 7º. Se ele não obedece até o último mergulho, irmãos, ele voltaria da mesma maneira que ele chegou, com toda comitiva, com carta do rei, com ouro, com prata, nada iria mudar na vida dele. Por quê? Porque ele não iria estar obedecendo a voz de Deus. Só que ele decidiu obedecer. Alguém estava com ele que decidiu impulsionar a vida dele para ele poder mudar de vida. O que ele faz? Ele obedece, ele recebe o conselho. Irmãos, tem muita gente que deixa de avançar porque não quer receber conselhos. Aí ele recebe o conselho, ele mergulha 7 vezes e é curado. Ele volta, ele fala, eu preciso falar com o profeta. Ninguém resolve isso, não tem cura. A medicina da época não tinha solução para isso. Hoje tem, na época não tinha. E ele falou, olha, eu preciso de voltar lá. E ele voltou lá. Quando ele volta lá, ele fala, profeta, eu quero te dar alguma coisa. Ele fala, eu não quero nada, pode voltar com tudo que você trouxe. Escuta. E quando ele está voltando, irmão, Geazi, quem era Geazi, pastor? Geazi, é esse ponto que eu quero chegar. Geazi, irmãos, era alguém que era para suceder, olha só, Elias sucedido por Eliseu, Eliseu iria ser sucedido pelo Geazi. Só que Geazi, irmãos, era alguém que a necessidade pessoal roubava aquilo que era de Deus, roubava o que Deus tinha para fazer na vida dele. Olha só, eu vou ler com você aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 5, olha só o que o texto vai dizer para a gente aqui, lá no finalzinho, só para a gente poder receber esse alimento. Olha só, para você poder entender o que está acontecendo aqui de uma maneira mais clara. Leia o capítulo 5 todo, é muito edificante e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Olha só, então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Irmãos, é uma ignorância tão grande de Geazi, porque Geazi sabia muito bem quem era Elias. Geazi sabia que Eliseu estava com a porção dobrada de Elias. Irmãos, se tinha alguém com uma conexão espiritual com o Pai poderosa, eram esses homens. E ele vai mentir para o homem de Deus, ele vai dizer, eu não fui a lugar nenhum. Ele tinha ido, irmãos. Ido aonde? Buscar. Ele foi lá pedir 35 quilos de prata. Tudo que ele foi pedir a Naamã, Naamã falou, cara, eu vim aqui para dar 66 milhões. O que você quer? Ele queria, irmãos, em torno de 500 eu vou ler aqui o valor para não errar, olha só, o que ele queria, irmãos, era em torno de 500 mil reais, menos de 500, quase 500 mil reais, o que Naamã deu foi quase 1 milhão de reais, foi na verdade 900, o que é equivalente a 965 milhões de reais, perdão, 975 mil reais, amém? Era quase 1 milhão de reais, o que ele pediu era meio milhão, e o que ele recebe é quase 1 milhão de reais. Escuta, para você poder entender como tem coisas que bloqueiam. A gente olha isso e parece que isso acontece só com ele. Só que comigo e você, nós somos desafiados todos os dias e o inimigo quer bloquear, quer travar a minha vida e a sua. E a gente já vai caminhar para o final. Fica comigo aqui rapidinho, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida através dessa palavra. Então, ele chegou lá, irmãos, com 66, quase 67 milhões para poder dar. Quando Geazi vai, ele chega até o profeta e ele vai lá e fala, olha, ele mandou vir pegar aqui, chegou 2 pessoas lá em casa, ele pediu, ele fala, claro que eu dou, e foi lá e deu. Quando o profeta pergunta a ele, né, ele entrou em casa de novo, eu vou ler de novo o verso 25. Então entrou no aposento, entrou e apresentou-se ao senhor Eliseu. Este perguntou, onde esteve Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Ele mente, claramente ele mente. Irmãos, quando eu e você mentimos ou omitimos algum tipo de informação, a bênção de Deus ela é bloqueada, tanto
A mentira, tanto a omissão, é pecado. Então, quando eu omito ou quando eu minto sobre alguma coisa, eu começo a afastar. Eu começo a fazer o quê? Quando eu falei de desbloquear, é para minha mente e a sua mente mudar. Para minha mente e a sua mente amadurecer, para a gente poder se libertar. Irmãos, tem coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua, que é maior do que quem nos sucedeu. É maior do que alguém que nos treinou. Só que às vezes, eu estou tão envolvido com as coisas terrenas. Qual era a necessidade de Geazi aqui? Coisas terrenas, irmãos. Quem não ficaria feliz, irmãos, com 500 mil? Ele foi receber um, praticamente. Ele pediu 500 mil, ele recebeu um. E aquilo não era nada para Naamã. Naamã chegou ali, irmãos, com 67 milhões em reais, trazendo para a nossa moeda. Então, o que é 1 milhão, irmãos? Não é nada. Então, ele deu aquilo, irmãos, que para ele não importava muito. Ele estava disposto a dar muito mais. Olha só. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem de Deus desceu da carruagem para encontrar com você? Olha isso. Irmãos, a gente vê isso no Éden. Quando chega no Éden, Deus chega no Éden e procura Adão e Adão quietinho. Adão e Adão quietinho. Irmãos, olha quantas coisas bloqueiam a nossa vida por conta de mentira, palavras ou omissão de coisas. Guarde isso. E Adão fica quietinho. Adão, você estava onde? Ele falou assim: ouvi tua voz soar no jardim, ouvi tua caminhada no jardim e me escondi. O que Deus queria? Adão, confessa que pecou e a gente zera por aqui. O que Adão faz? Mas quem te mostrou que estava nu? Deus estava fazendo pergunta, irmãos, para ele dar uma resposta diferente. Aí ele vai e bota a culpa na serpente. Aí Deus vai e começa a interrogar a serpente, né? Aí ele fala assim: mas foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher fala: não, mas quem me enganou foi a serpente. O que Deus fez? Deu oportunidade para Adão e deu oportunidade para Eva. Os dois, irmãos, transferiram a culpa para alguém. Irmãos, cuidado, porque às vezes é muito fácil eu e você fazer o que fizeram no Éden, transferir a culpa para alguém. Olha, eu estou com problema nisso porque a culpa é de fulano, meu casamento acabou porque a culpa é de ciclano, eu estou doente porque... Irmãos, cuidado para não transferir a culpa daquilo que você está vivendo para outra pessoa. Presta bem atenção, voltando para o texto. Eu vou ler de novo o verso 26 que eu parei no meio do caminho. Mas ele lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar nem roupas e nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas. Ele fala: não era o momento. Irmãos, Eclesiastes capítulo 3, escrito por Salomão, vai estar escrito assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de separar, há tempo de viver. Então ele vai começar a dizer, irmãos, que há um tempo determinado para todas as coisas. Se ele estava ali como um aprendiz de profeta, se ele estava ali para poder receber a porção dobrada, ou talvez triplicada, ele tinha que fazer o quê? Obedecer, irmãos. Só que ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele deixa uma necessidade momentânea. É o que atrapalha muita gente hoje, é isso. Tem gente, irmãos, que tem um chamado ministerial e o chamado dele não rompe. Por quê? Porque Deus chama ele para poder fazer algo e ele está muito preocupado com a sua necessidade momentânea. E a necessidade momentânea tem roubado o propósito de Deus na vida dele. Verso 27. Por isso, olha só, por isso a lepra de Naamã atingirá, por quê? Olha só. Só para a gente poder ler o 27, para você entender um pouco melhor. Quando ele pediu 500 mil, irmãos, e ele ganhou ali quase 1 milhão, o que está acontecendo? Eu estou trazendo para o valor real de hoje para você entender, porque às vezes a gente lê e parece círculo, né? A gente começa a falar, o que significa isso? Quanto é que vale? A minha intenção é fazer você entender, fazer você compreender o quanto monetariamente estava envolvido ali. Quando ele pensa nisso, ele fala: eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um pé de meia para mim e para os meus descendentes. A visão dele era essa: eu vou mudar a minha vida e vou deixar uma qualidade de vida também para os meus descendentes. Só que não acontece isso, acontece o oposto. Irmãos, eu não sei com você, eu estou dizendo assim comigo, irmãos, é uma vigilância que eu vivo 24 horas para poder fazer o quê? Não fugir do que a palavra de Deus diz e do que ela me ensina, e eu procuro olhar o texto da maneira que ele é, e eu procuro extrair o máximo de informação desse texto, para quê? Para a gente poder aprender da maneira que ele é. Olha só, por isso a lepra de Naamã, eu estou olhando 5:27 de 2 Reis, por isso a lepra de Naamã atingirá você, os seus descendentes para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. O que ele queria dar de conforto para ele e para a geração dele, irmãos, ele na verdade lhe deu de prejuízo, porque lepra não tinha cura, a família dele, os descendentes dele foram na verdade instantaneamente
amaldiçoado. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Irmãos, cuidado, porque o inimigo de nossas almas, ele vai tentar atacar minha vida e a sua através de necessidades momentâneas. Quando Jesus ele jejua, eu estou falando do próprio Filho de Deus, o Deus que se encarnou, se esvaziou da sua glória, veio cumprir um plano de salvação para mim e você aqui na terra. Ele fez algo muito impressionante. Olha só, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Quando ele teve fome, o que o Satanás fez? Transforma essas pedras em pães. Irmãos, cuidado. Cuidado, que o inimigo ele vai atacar na sua necessidade. Irmãos, tem gente perdendo ministério, tem gente perdendo casamento, tem gente perdendo porque é uma necessidade momentânea. Então tem gente, irmãos, perdendo por conta da sexualidade, tem gente querendo mudar de vida, aceitando dinheiro de suborno, tem gente, irmãos, estragando a sua vida por conta de uma necessidade momentânea e deixa de receber uma promessa. Aí você pergunta assim, pastor, a minha vida está sempre atrapalhada, sempre bloqueada, sempre travada, nessa área nunca rompe. Talvez, irmãos, as necessidades momentâneas estão passando à frente da promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua. Eu não vou ler mais, mas se você quiser ler, está em Gênesis, eu vou dizer o texto para você aqui, para você ter facilidade de encontrar. Depois você dá uma lida em Gênesis capítulo 25, bem do meio para o final, você vai ler uma história. Escuta isso, quando alguém queria saber, se identificar a qual Deus servia, lá na antiguidade, lá no livro de Gênesis, o que acontece? Quando eles estão falando a respeito disso, o que fazia? Quando alguém queria se identificar, alguém poderia dizer, eu sou dos amorreus, né? Eu sou amalequita, Eles começavam ali a se identificar a qual Deus eles serviam. Cada nação servia a um tipo de Deus. Quando eles queriam falar da nação de Israel, escuta isso, como é poderoso. Eles falavam assim, eu sou o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, quando alguém queria dizer de onde vinha e a que Deus servia, porque não tinha imagem desse Deus, não tinha uma imagem, porque não tem como confeccionar uma imagem, irmãos, do nosso Deus. Então, o que acontece? Para identificar esse Deus, eles falavam de quê? Do nome dos patriarcas. Qual o nome? Isaac, Jacó e Abraão. Só que não era para ser esses nomes, irmãos. Escuta isso, a gente está caminhando para o final. Não era para ser Isaac, Jacó e Abraão. Era para ser Isaac, Esaú e Abraão. O nome que era para ser, não era para ser Isaac, Jacó e Abraão, era para ser Isaac, Esaú e Abraão, porque Esaú era o primogênito. Só que ele chegou com uma necessidade, irmãos, momentânea em casa. Ele chegou com fome, o irmão estava fazendo um guisado vermelho, fazendo uma comida, um prato de lentilha em casa. Ele sente o cheiro, a necessidade momentânea. Você já viu aquela expressão que a gente fala assim, eu estava morrendo de fome? Já viu isso? Irmãos, é uma força de expressão. Às vezes você pode estar até com muita fome, mas quando você fala, eu estava morrendo de fome, você está fazendo isso como força de expressão. Só que às vezes você verbaliza isso, irmãos, e você olha isso como uma realidade para a sua vida. Por quê? Você está com muita fome. Provavelmente, quando Esaú chegou em casa e Jacó estava cozinhando, ele estava, irmãos, numa situação de muita fome, cansado, né? As coisas não eram fáceis como hoje, que as pessoas pegam o ônibus, carro, eles caminhavam muito tempo, irmãos, a pé, andavam em cima do lombo de algum animal. Então ele voltou cansado, irmãos, do seu trabalho, fadigado do seu trabalho, e quando ele entra em casa, o que tinha? Uma necessidade momentânea. Quando ele chega lá, ele pede para o irmão fala assim, te dá, não te dá não, eu posso até te vender, eu negocio com você. Ele fala assim, o que você quer? Me vende hoje a sua primogenitura. Escuta, ele fala assim, me vende hoje a sua o quê? Primogenitura. O que ele está fazendo, pastor? Ele está negociando, irmãos, algo que ele já nasceu, era dele. Por isso que eu falei no início do vídeo, tem gente que fala assim, o que é seu vai vir até você. Nem sempre. Eu estou te falando aqui de dois casos, de Geazi e agora eu estou falando de Esaú. Esaú não recebeu da parte de Deus aquilo que Deus tinha para a vida dele. Por quê, pastor? Porque ele não recebeu, irmãos, porque ele trocou aquilo que era eterno por algo momentâneo. Quantas pessoas, irmãos, estão caindo nesse laço? Quantas pessoas estão com a vida bloqueada, irmão? Sabe por quê? Porque eles, em vez de avançar para o propósito, eles ficam travados em coisas momentâneas. Quanta gente, irmãos, quantas pessoas estão deixando de avançar, de conquistar e de romper na fé e não estão conseguindo fazer isso por um único motivo. Qual é o motivo? Esse motivo é o motivo das pessoas trocarem aquilo que é momentâneo por algo que é eterno. Eu espero que esse vídeo fale muito ao seu coração, eu espero que você sinta a presença de Deus e fale, meu Deus, eu tenho que ter mais compromisso com Deus. Irmãos, tem gente, irmãos, que por uma necessidade momentânea não consegue jejuar. Tem gente que por uma necessidade momentânea não muda o nível espiritual, porque ele fala, pastor, eu não consigo jejuar. Não é comigo, é com Deus que nós temos que falar. E o jejum, irmãos, é algo, irmãos, que hoje a gente está aprendendo que o jejum é algo benéfico para a saúde física, para a saúde mental. O jejum cura enfermidades e o jejum
modifica a sua vida, onde você tem um acesso ao mundo espiritual de uma maneira diferenciada. O próprio Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele fazia duas coisas de forma muito ampla que nós fazemos quase nada hoje. O que é? Orava muito. Jesus, ele passava o dia pregando e ele se retirava para o monte e passava a madrugada em oração, em contato com o Pai. E o que mais, pastor? Passava também longos períodos jejuando. Irmão, se o próprio Deus aqui na terra, que se tinha uma comunicação direta com o Pai, passava tempo em oração e passava tempo jejuando, o que ele queria dizer? Ele queria mudar a minha vida e a sua, dizendo o seguinte: se eu fiz, façam você também. Que isso possa mudar a tua vida, a sua maneira de pensar, em nome de Jesus, e que tenha valido muito a pena você ficar comigo até aqui, até o final, em nome de Jesus. Não esquece de deixar um joinha, isso ajuda muito o YouTube a reportar esse vídeo para outras pessoas e ajuda também, irmãos, a que outras pessoas tenham acesso a isso, porque quando ele dá essa sugestão. Eu queria que você que não é inscrito se inscreva no canal, e eu queria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você quer bem, com alguém que você quer que ela rompa, que ele conquiste e que ele alcance outros níveis, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Eu vou fazer uma breve oração e eu quero muito que você tome posse daquilo que nós falamos aqui durante todo o vídeo, em especial o que nós vamos orar aqui agora. Feche os olhos, se você puder, e ouça em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado e querido, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, Pai, e da Tua presença. E eu quero, meu Pai, nesse momento, Senhor, orar, Senhor, para que o Senhor venha desbloquear, Senhor. Tem pessoas, ó Pai, que o coração dele e dela já estão queimando, Senhor, querendo fazer algo, querendo ler mais, querendo jejuar, querendo, meu Pai, viver outras áreas, ó Pai, da vida dele, ó Pai, sendo mudada, Pai. E, às vezes, meu Pai, o que está rompendo, meu Pai, o que está criando dificuldade, Senhor, na verdade, é a necessidade momentânea. Às vezes, ó Pai, a gente tem dificuldade de abrir mão de coisas momentaneamente para poder, Pai, acessar outras coisas. E o Senhor, às vezes, está falando comigo e com essa pessoa hoje aqui, Senhor, através desse vídeo. Olha, eu quero mudar você de nível, eu quero fazer você acessar outras coisas, eu quero te dar aquilo que é seu, que era para chegar até você e não está chegando. Pai, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa cosmovisão. É o que eu te peço, abençoando a vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você querer, concorda e recebe, digo amém. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e sua família.